The Laws of Human Nature, As Leis da Natureza Humana, Robert Greene. Conviver em sociedade, estando diariamente em contato com outras pessoas, pode ser um desafio, já que cada ser humano é um oceano profundo cheio de mistérios. Entender o outro, dentro de toda a sua complexidade, requer empatia e observação. Este livro vai mudar a sua forma de encarar as pessoas. Vai ajudá-lo a entender que cada atitude tem um porquê e como esses conhecimentos podem te ensinar a conviver melhor com todos à sua volta. Entenda seus instintos e saiba controlá-los para viver melhor. O instinto está presente em todos os seres que convivem em algum tipo de sociedade. Os animais o usam como forma de proteção e sobrevivência. No reino animal, o instinto é um guia seguro para sobreviver à cadeia alimentar e condições adversas. Mas será que entre os humanos as coisas também são assim? Há centenas de milhares de anos atrás, a vida do homem era muito mais dura do que hoje. Ele precisava utilizar seu instinto para sobreviver. Com a evolução da espécie, ele passou a aprimorar cada vez mais o seu raciocínio e a utilizá-lo ao tomar decisões. Mas isso não significa que as atitudes humanas sejam baseadas sempre na racionalidade. Na verdade, o ser humano, ao invés de pensar e analisar, muitas vezes deixa suas emoções passarem na frente da lógica e terminam com uma série de atitudes equivocadas e decisões ruins. A sociedade atual olha para os homens das cavernas e acredita estar muito à frente por seu desenvolvimento intelectual, quando, na verdade, assim como aquela sociedade antiga, nós ainda nos deixamos levar pelo instinto e diferentemente dos animais. Quando o ser humano usa apenas seu instinto, tende a falhar, porque coloca suas emoções à frente. O ser humano, para ser feliz, precisa aprender a ouvir suas emoções e instintos e usar a lógica para unir e combinar esses dois aspectos. Mas não pense que a sociedade atual é pioneira em usar a razão. Muito antes de Cristo, Péricles, um grande político de Atenas, era conhecido por sua sabedoria e paciência. Essa segunda é a mais complexa de todas. Quando ele precisava tomar alguma decisão muito importante, recolhia-se para pensar, sempre visando um bem maior e não apenas algum interesse em particular. Quando você precisar tomar alguma decisão importante, o melhor é não se preocupar com o tempo de reação. Isso significa que você deve, se possível, pedir um tempo para pensar ou tomar essa decisão por si próprio. Decidir por impulso, no calor da situação, é o pior caminho a escolher. O ser humano tem naturalmente diversos pré-conceitos que são criados ao longo de sua vida de acordo com as experiências que ele vive. Esses pré-conceitos muitas vezes não são compatíveis com a realidade. Isso faz com que as pessoas acreditem em conceitos que não existem e usam essas ideias erradas na hora de tomarem uma decisão. Você só conhece algo de verdade quando se aprofunda no assunto. As suas opiniões pessoais sobre os outros e as coisas não devem ser levados em conta. Você precisa olhar com imparcialidade ao tomar uma decisão. Nunca julgue um livro pela capa. Está na natureza humana ser irracional e usar de meios nem um pouco inteligentes para agir. Todo ser humano precisa de atenção e todos somos de alguma forma narcisistas. E isso, ao contrário do que pensam, não é ruim. Existem níveis saudáveis de narcisismo e níveis descontrolados, que fazem com que as pessoas com essas características pensem que os outros não são indivíduos, e sim uma extensão deles. Esse conceito é definido muito cedo, por volta dos 2 até os 5 anos de idade, que é quando as crianças aprendem que não são uma extensão da sua mãe e passam a olhar para si mesmos como um ser individual. Uma pessoa pode desenvolver esse narcisismo extremo por 2 razões, e em ambas, o comportamento dos cuidadores é o protagonista. Uma das motivações pode ser que essa criança foi muito protegida e não aprendeu a se ver como uma pessoa dotada de vontades e não teve a oportunidade de fazer escolhas e vivenciar as consequências. Outro motivo pode ser a sensação de abandono de crianças que não receberam o afeto suficiente. Nos 2 casos,
A pessoa desenvolve baixa autoestima e pode se defender desse sentimento usando a máscara do amor próprio excessivo, quando, na verdade, é justamente isso que falta. Pessoas assim buscam preencher o vazio do amor que não sentem por si com atitudes infantis. São pessoas que querem ter controle de tudo, são ciumentas, levam tudo para o pessoal e têm extrema dificuldade em lidar com a crítica. Pessoas com essas características sofrem e só podem melhorar quando aprenderem a olhar para si e a aceitarem-se como são, amando-se em primeiro lugar, para então aprender a amar os outros. O amor é um sentimento sublime, que abre portas para outros tão nobres sentimentos, como a empatia. É ela que te ajuda a entender o que o próximo está passando, criando uma conexão mais profunda com as pessoas ao seu redor. As pessoas usam máscaras no cotidiano. Ninguém quer mostrar ao outro suas fraquezas e defeitos, ou, em alguns casos, até mesmo a maldade. Quando você desenvolve a empatia, em você naturalmente irá nascer uma sensibilidade extra e terá insights sobre o verdadeiro caráter das pessoas. Você aprende que as palavras são muito pequenas diante da grandeza das atitudes. Observe como as pessoas se comportam nas adversidades, como elas tratam os outros e como se adaptam a novas situações. Todo ser humano é resultado da combinação de qualidades positivas e negativas, e algumas delas estão no seu DNA, e outras você desenvolve ao longo da vida, de acordo com as suas experiências. Mas você não pode ser prisioneiro de sua genética, nem do meio em que viveu. É possível lutar contra o impulso do mal e tornar-se uma pessoa de bom caráter. O primeiro passo para melhorar o seu caráter é admitir que você tem falhas e que todas elas fazem parte da natureza humana. Você não precisa se envergonhar. Comece sendo honesto consigo mesmo, analisando suas qualidades e seus defeitos. Algumas características são tratadas como tabu para muitos, mas estão presentes na vida de todo ser humano e são muito difíceis de serem admitidos. A inveja é uma delas. A tendência natural do ser humano é querer o que ele ainda não tem, uma certa insatisfação. É a ilusão de que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Esse sentimento, por pior que seja, é inato do ser humano, e você precisa aprender a controlá-lo para viver melhor. O instinto natural do ser humano é ser competitivo e querer estar em vantagem sobre os outros, e quando ele se depara com algo que não tem, ele deseja justamente aquilo. A tendência natural é negar esse sentimento, porque assumi-lo significa que você se considera inferior. Porém, quando você aceita que isso faz parte da vida de todos, fica mais fácil encarar esse sentimento e usá-lo a seu favor. Por isso, ao invés de apenas querer o que ainda não tem, analise se o que você deseja agrega coisas positivas em sua vida. E então, estude como a pessoa conquistou o que você admira. E procure adaptar para a sua realidade, lutando pela sua própria felicidade. O ataque é a melhor defesa. Você já reparou que as atenções e dinheiro da humanidade estão sempre em situações emergenciais? Ao invés de evitar, preferem buscar recursos para resolver o que muitas vezes já nem tem solução, especialmente quando se trata de questões ambientais. Mas esse comportamento é comum na vida de todo ser humano, que ao invés de evitar problemas, se vê preocupado em encontrar soluções apenas para o que está acontecendo agora. No lugar de procurar tapar o buraco que te incomoda, mergulhe mais fundo e entenda o porquê dessa experiência em sua vida, e certamente vai descobrir que é resultado de alguma escolha ou atitude sua. Quando você ganha essa consciência, fica mais fácil encontrar soluções inteligentes, não apenas para esse problema, mas para evitar esse comportamento no futuro. Outra boa maneira de enfrentar os problemas é compreender que o ser humano tem por natureza um comportamento defensivo em algum grau, e isso está ligado com a importância que aquela pessoa dá à impressão de força e autonomia que ela causa na sociedade. Esse tipo de pessoa jamais faria algo que eles não decidam por conta própria. E para convencer uma pessoa assim a fazer o que você deseja, basta prestar atenção ao que ela diz e enaltecer suas qualidades.
Isso alimenta seu ego e altera a maneira como ela julga as situações. A autossabotagem. Você já sentiu como se devesse ser punido ou se pegou com uma sensação ruim de não merecimento? Esses sentimentos são normais, mas precisam ser reconhecidos e controlados. Quando você analisa profundamente as coisas que não deram certo ou projetos que não foram para frente, percebe que é responsável por grande parte do fracasso por conta de suas próprias atitudes que inconscientemente bloqueiam o fluxo do crescimento em sua vida. Isso porque, no fundo, você acredita de verdade que não merece mais e que se contenta com pouco. Esses sentimentos nascem na infância e estão ligados à maneira como essa pessoa se desenvolveu, como foi tratada. Mais uma vez, o comportamento dos cuidadores e das pessoas mais próximas é determinante no desenvolvimento da autoestima e sua visão pessoal do seu valor. Se você identifica esse comportamento, procure ir direto na ferida e decidir perdoar a si mesmo e a quem criou essa imagem de você. Assim, estará livre desse sentimento, aceitando que você é importante e merece ser feliz. Faz parte da natureza humana nutrir sentimentos de autodestruição. Mesmo sabendo que um determinado comportamento te faz mal, você muitas vezes não deixa de fazer, sem se dar conta que essa atitude irracional te prende e não te deixa avançar. Esses sentimentos fazem parte do lado sombrio da personalidade de qualquer pessoa. Você precisa identificar esse comportamento nocivo e aprender como controlá-lo. Outro comportamento que faz parte desse lado sombrio do ser humano é o complexo de superioridade. Pessoas que experimentam o sucesso e deixam que o ego se torne maior que a realidade, fazendo a pessoa viver dentro de uma bolha onde apenas ela é boa e é capaz. Aceite seu lado feminino e masculino. Esse assunto é tratado como tabu por conta da construção religiosa da sociedade que não admite que um homem tenha um lado feminino ou uma mulher o lado masculino, quando na verdade esses dois lados são parte da essência de qualquer ser humano, e negá-lo é um erro que te afasta de quem você realmente é. Homens e mulheres se comportam de formas diferentes. Os homens tendem a ver o todo de maneira prática, e a mulher analisa os detalhes com atenção. Quando você sabe usar os seus dois lados, certamente vai se beneficiar de ambas qualidades e chegar a resultados melhores a partir das suas decisões. O lado feminino e masculino não tem nada a ver com preferência sexual. Não deixe um preconceito limitar sua mente. Isso está ligado a reconhecer esses dois lados internamente e, se você for homem, principalmente, já que a sociedade construiu uma ideia de que o homem tem que ser sempre forte e que sensibilidade é coisa de mulher. E, na verdade, quando você aprende a alinhar força e sensibilidade, se torna muito mais preparado para enfrentar as situações da vida. Use a agressividade para o bem. Todos têm dentro de si algum grau de agressividade. O quanto ela vai se desenvolver depende do meio em que você cresceu e também na forma como você aprendeu a lidar com seus sentimentos de frustração e raiva quando era criança, e como seus pais ou cuidadores reagiam diante de um mau comportamento seu. Crianças que apanham aprendem que a agressividade é a saída quando algo ou alguém te desagrada. Porém, pais que sabem dialogar ensinam que sempre a conversa é a melhor saída. Você não deve negar a sua agressividade, e sim aprender a usá-la de forma positiva. O primeiro passo é descobrir o gatilho desse sentimento e usar essa energia de raiva para a realização e o movimento. Ficar guardando rancor e ódio é a pior maneira de usar essa energia, porque assim você adoece o seu corpo e a sua mente. Realize sempre, nem que seja com a força do ódio. Entender como a natureza humana funciona te ajuda a encontrar dentro de si as chaves que você precisa para entender por que você age da maneira que age e como faz suas escolhas. Aceitar que você faz parte de uma espécie em evolução e que tem ainda muitas falhas ajuda a buscar sempre melhorar ao invés de repetir os comportamentos ruins. Não é à toa que somos a espécie dominante do mundo.
Temos o dom do pensamento, temos força e inteligência. Infelizmente, poucos têm a real dimensão de seu poder como ser humano e da dádiva que pode ser a vida. Olhe para você, enalteça o que tem de melhor, reconheça suas falhas e procure ser sempre, apesar de qualquer aspecto negativo, um ser humano cada dia melhor. Insta Insights. Não existem pessoas totalmente boas ou totalmente más. Todos temos os dois lados e precisamos aprender a conviver com eles. Você é resultado do meio em que cresceu e de suas próprias escolhas. Não culpe o destino pelo fracasso. A primeira infância é um dos momentos mais importantes para determinar o caráter de um ser humano. Seja humilde para reconhecer que precisa sempre melhorar e saiba reconhecer as suas conquistas. A sua relação com seus pais pode afetar diretamente o seu conceito de valor pessoal. Neste livro você aprendeu que entender a natureza humana te ajuda não apenas a compreender a sua forma de agir ou pensar, mas também de todos ao seu redor. Entender o outro te ajuda a lidar com ele e estabelecer boas relações durante a vida. Reconheça seus pontos positivos e negativos como ser humano e busque cuidar dos negativos, aceitando que eles fazem parte da natureza de sua espécie. E use o que você tem de melhor para ajudar a si mesmo a crescer e também em fazer dessa sociedade tão complexa um meio agradável para se viver.